Agora, Paula Sampaio, lá na solenidade, também conversou com o governador a respeito de um outro assunto, que é a reforma tributária. O governador Rafael Fonteles defende a ampliação do fundo regional. Vamos lembrar, o governador participou de boa parte das discussões sobre a reforma tributária na condição de secretário de Fazenda e presidente, inclusive, do Concefaz. Ele conversou com Paula Sampaio a respeito das necessidades dessas discussões que acontecem agora no Senado. Vamos ver. Um dos princípios da reforma é a manutenção da carga tributária, tanto que você vai ter um período de transição para saber como é que está esse potencial de arrecadação do novo imposto, exatamente para não correr o risco de você colocar uma alíquota que gere aumento da carga tributária. Não haverá, inclusive passou a ter isenções importantes para o povo mais pobre do Brasil, como é o caso da cesta básica. Uma reforma muito bem feita, tem só que ser aperfeiçoada alguns pontos no Senado, no que diz respeito ao Fundo de Desenvolvimento Regional, para garantir que ele seja maior e prioritariamente destinado às regiões menos desenvolvidas. O governador vai acompanhar no Senado também de perto como foi feito aquele movimento na Câmara? Creio que sim, eu particularmente vou estar muito envolvido, porque é um tema que trabalhei ao longo dos últimos 5 anos e creio que posso dar a minha contribuição para o debate. Paula, o governador, inclusive, garantindo que vai participar do acompanhamento da reforma tributária que agora está no Senado. E aí ele propõe pontos de fortalecimento, sobretudo para os estados mais pobres. Sim, Joelson, o governador esteve lá no dia da votação dessa reforma tributária na Câmara Federal, teve a participação destacada pelo relator da matéria, também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e já garante que também estará acompanhando de perto durante a votação no Senado. Segundo ele garante que essa reforma ele não vai ter uma majoração na tributação que é feita nos estados, mas que o texto precisa de algumas melhoras, principalmente na questão desse Fundo de Desenvolvimento Regional. É um fundo que foi criado, ele era pleiteado ali desde a época, se eu não me engano, Alivaldo, da gestão da ex-presidente Dilma, pleiteado pelos governadores, e agora foi criado durante a reforma. É um fundo que em 2029 chega a 8 bilhões, podendo chegar a 40 em 2033, um fundo pleiteado pelos governadores para tentar dizimir ali desigualdade entre os estados do país. E o governador Rafael Fonteles defende uma ampliação ainda maior desse fundo, que deve ser destinado aos governos como uma forma de compensação aí aos tributos depois da reforma tributária, se aprovada no Senado. Somente depois da fala do governador, Elivaldo Barbosa, a gente tem uma ideia, uma dimensão do tamanho do problema que é aprovar uma reforma que é debatida há 35 anos. E o Rafael Fonteles, o governador Rafael, na época como secretário de Fazenda, teve um protagonismo nesse debate e até chegou a construir alguns pontos de consenso, né? É verdade. O Concefaz, o órgão que o então secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, dirigia, um órgão federal, um órgão nacional, melhor dizendo, um Fórum Nacional de Secretários de Fazenda, ele chegou a formatar uma proposta, encaminhou uma proposta ao Congresso Nacional no sentido de unificar o que já estava tramitado na Câmara e o que estava também bastante avançado no Senado Federal. Aí no bolo agora dessas discussões, resultou na aprovação da emenda constitucional na Câmara e que agora já está no Senado. O fato, Joelce e Paula, é que a reforma tributária ainda está pela metade, ela não está concluída ainda. Há uma tramitação prevista para acontecer talvez ao longo de quase todo o segundo semestre, na volta do recesso dos senadores, tem que passar nas comissões técnicas até que ele seja aprovado. E vai ser aprovado com mudanças. E com mudanças significa retorno à casa de origem, no caso, a Câmara Federal. Mais debates por aí. A casa revisora, o Senado, seguramente não vai ser lá a volta do jeito que está aí, não. O presidente, Rodrigo Pacheco, as principais lideranças, até o relator que já foi escolhido para essa importantíssima matéria, já admite que o texto também resultará de mudanças e que vai exigir depois a promulgação, antes da promulgação, obviamente, o aval da Câmara dos Deputados. Acredito que isso vai ser concluído lá para o final de outubro e início de novembro. Agora é caminho sem volta. Claro. Se você comparar 35 anos de debate, você agora tem aí 2, 3 meses para concluir essa importante reforma. Claro que já estamos bastante avançados no desfecho dessa reforma que é considerada essencial
para os cidadãos, para o governo, para as prefeituras, governos estaduais e principalmente para a retomada do desenvolvimento econômico. E para geração de emprego, né? Precisa reduzir o número de carga de tributos. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Paula? Esse fundo de desenvolvimento, Joelson, ele é um desses pontos de consenso, que deve ser um dos focos do governador Rafael Fonteles na articulação ali junto aos outros governadores. E sobre a questão da demora, né, só dizer que a gente fica na expectativa de que não demore mais 35 anos na tramitação. Vai não. Inclusive, quando esse debate começou, Paula não era nascida ainda. Não era, não. Não dava nem sinal ainda. Estava longe, né, Paulinho?